O comportamento operante. O processo de condicionamento operante descrito no capítulo anterior é bastante simples. Quando um comportamento tem o tipo de consequência chamada reforço, há maior probabilidade de ele ocorrer novamente. Um reforçador positivo fortalece qualquer comportamento que o produza. Um copo d'água é positivamente reforçador quando temos sede. E se então enchemos e bebemos um copo d'água, é mais provável que voltemos a fazê-lo em ocasiões semelhantes. Um reforçador negativo revigora qualquer comportamento que o reduza ou o faça cessar. Quando tiramos um sapato que está apertado, a redução do aperto é negativamente reforçadora e aumenta a probabilidade de que hajamos assim quando um sapato estiver apertado. O processo suplementa a seleção natural. Consequências importantes do comportamento, que não poderiam desempenhar um papel na evolução porque não constituem traços suficientemente estáveis do meio, tornam-se eficazes por intermédio do condicionamento operante durante a vida do indivíduo, cujo poder de haver-se com o seu mundo é assim grandemente ampliado. As sensações de reforços. O fato de o condicionamento operante, como todos os processos fisiológicos, ser um produto da seleção natural, lança luz sobre a questão de quais tipos de consequências são de reforço e por quê. Diz-se comumente que uma coisa é reforçadora porque aparece boa ao tato, ao olhar, ao ouvido, ao olfato e ao gosto. Mas, do ponto de vista da teoria da evolução, uma suscetibilidade ao reforço deve-se ao seu valor de sobrevivência e não a qualquer sensação que lhe esteja associada. A questão pode ser comprovada por reforçadores que desempenham um papel no condicionamento de reflexos. A salivação é suscitada por certos estímulos químicos na língua, assim como outras secreções são suscitadas por outros estímulos em estágios posteriores da digestão, porque o efeito tem contribuído para a sobrevivência da espécie. Uma pessoa pode dizer que uma substância tem bom gosto, mas ela não suscita a salivação porque sabe bem. De maneira semelhante, afastamos a mão de um objeto quente, mas não porque o objeto pareça doloroso ao tato. O comportamento ocorre porque mecanismos apropriados foram selecionados no curso da evolução. As sensações são apenas produtos colaterais das condições responsáveis pelo comportamento. O mesmo pode ser dito dos reforçadores operantes. O sal e o açúcar são necessidades críticas, e os indivíduos que é de se esperar serem particularmente reforçados por eles, aprenderam e recordaram com mais eficácia onde e como obtê-los, e por isso mostraram-se mais capazes de sobreviver e de transmitir essa suscetibilidade à espécie. Tem-se assinalado com frequência que a competição em prol de um companheiro tende a selecionar os membros mais hábeis e mais vigorosos da espécie, mas seleciona também aqueles que são mais sensíveis ao reforço sexual. Como resultado disso, a espécie humana, assim como outras espécies, é poderosamente reforçada por açúcar, sal e contato sexual. Dizer isso está muito longe de dizer que essas coisas reforçam porque agradam ou têm bom gosto. As sensações têm dominado a discussão acerca de recompensas e punições há séculos. Uma das razões disso é o fato de que as condições que relatamos quando dizemos que um sabor, um aroma, um som, um quadro ou uma peça de música é delicioso, agradável ou belo fazem parte da situação imediata, ao passo que o efeito que podem exercer no sentido de modificar-nos o comportamento é muito menos saliente e com menor probabilidade de ser visto, porque o ambiente verbal não pode estabelecer boas contingências. De acordo com a filosofia do hedonismo, as pessoas agem para obter prazer e fugir da dor, ou evitá-la. E os efeitos mencionados na famosa Lei do Efeito de Edward Thorndike eram sensações, satisfatórias ou molestas. O verbo gostar de é sinônimo de agradar-se de algo. Dizemos, se você gosta assim, ou se lhe agrada mais, de forma mais ou menos permutável. Alguns desses termos referem-se a outros efeitos dos reforçadores. A satisfação, por exemplo, relaciona-se com a saciação, mas muitos deles referem-se aos estados físicos gerados pelos reforços.
Às vezes, é possível descobrir o que reforça uma pessoa perguntando-lhe simplesmente do que é que ela gosta ou como se sente acerca das coisas. O que ficamos sabendo assemelha-se àquilo que aprendemos testando o efeito de um reforço. A pessoa está falando acerca daquilo que a reforçou no passado ou daquilo que ela se vê buscando conseguir. Mas isso não significa que suas sensações sejam causalmente eficazes. A resposta dela relata um efeito colateral. As expressões "gosto de Brahms", "adoro Brahms", "aprecio Brahms" e "Brahms me agrada" podem facilmente ser tomadas como referindo-se a sensações, mas podem ser encaradas como afirmações de que a música de Brahms é reforçadora. Uma pessoa a quem as expressões se apliquem ouvirá o rádio quando estiver tocando Brahms, em vez de desligá-lo, comprará e ouvirá discos de Brahms e irá a concertos em que peças de Brahms sejam executadas. As expressões têm antônimos: não gosto de Brahms, detesto Brahms, odeio Brahms e Brahms me aborrece. E uma pessoa para quem Brahms seja molesto agirá no sentido de evitar ouvi-lo. Essas expressões não se referem a casos de reforço, mas antes a uma susceptibilidade geral ou a sua ausência. A alusão àquilo que é sentido precisa ser cuidadosamente examinada. As sensações são especialmente plausíveis quando a experiência se dirige para uma pessoa viva. O enunciado "eu amo minha mulher" parece ser um relato de sentimentos, mas envolve também uma probabilidade de ação. Estamos dispostos a fazer, para uma pessoa que amamos, as coisas que ela aprecia ou gosta que sejam feitas. Não estamos dispostos a fazer por uma pessoa de quem não gostamos ou a quem detestamos as coisas que ela gosta ou adora sejam feitas. Pelo contrário, estamos dispostos a fazer coisas que a aborreçam ou odeia sejam feitas. Então, em relação a uma pessoa com a qual interagimos, amar é agir de maneiras que produzam certos tipos de efeito, maneiras possivelmente acompanhadas de condições que possam ser sentidas. Carências, necessidades, desejos e anseios. Alguns termos mentalistas referem-se a condições que afetam tanto a suscetibilidade ao reforço como o vigor do comportamento já reforçado. Usamos carência para descrever uma falta. Um homem faminto carece de comer, no sentido simples de que a comida lhe falta. Necessidades originalmente significavam força violenta, restrição ou compulsão, e nós ainda fazemos distinção entre ter vontade de agir, por causa de consequências positivamente reforçadoras, e ter necessidade de agir, porque o não agir acarretará consequências adversas. Entretanto, na maioria dos casos, os termos são permutáveis. Dizemos que um carro necessita de gasolina, e bem menos vernacularmente que há carência de gasolina. Dizer, porém, que uma pessoa carece de sair sugere controle adversativo. O fato significativo é que uma pessoa que necessite ou careça de comida será particularmente reforçada por comida e muito provavelmente empenhar-se-á em algum comportamento que tenha sido previamente reforçado com comida. Uma pessoa sob controle adversativo tenderá particularmente a ser reforçada se fugir-lhe a empenhar-se em algum comportamento que já levou à fuga. Se conhecermos o nível de privação ou estimulação adversativa, poderemos prever com maior precisão quão reforçador será determinado acontecimento e qual a probabilidade de uma pessoa empenhar-se em comportamento pertinente. O conhecimento vem sendo usado há muito tempo para fins de controle. Pessoas têm sido mantidas famintas para que trabalhem pela comida e assim possam ser reforçadas com comida, do mesmo modo porque foram tornadas miseráveis, a fim de agirem de maneiras que lhes reduzam a miséria. Um acontecimento não é reforçador porque reduz a uma necessidade. O alimento é reforçador mesmo quando não sacia, e a privação pode ser modificada de maneiras que não são reforçadoras. A relação entre um estado de privação e a força do comportamento apropriado deve-se provavelmente ao valor de sobrevivência. Se comportamento que leve à ingestão de comida fosse forte em todos os momentos, a pessoa seria levada a ingerir comida em excesso e a usar suas energias de forma ineficiente.
Há um equívoco em dizer que a comida é reforçadora porque sentimos fome, ou porque sentimos necessidade de comida, ou que tendemos a empenhar-nos em comportamento reforçado por alimento porque sentimos fome. É a condição sentida como fome que teria sido selecionada ao longo da evolução da espécie como a mais imediatamente envolvida no reforço operante. Os estados associados com carecer e necessitar serão mais provavelmente sentidos se nenhum comportamento pertinente for possível no momento. O amante escreve, "Eu te amo" ou "Eu careço de você", quando nada mais pode ser feito. E se ele estiver fazendo qualquer outra coisa que não seja escrever, há de ser algo para subsistir no estado que descreve com essas expressões. Se o comportamento torna-se então possível, é fácil dizer que foi causado pela carência ou necessidade, e não pela privação ou estimulação adversativa, responsável tanto pelo comportamento quanto pelo estado sentido. Desejar, anelar, esperar e ansiar por algo ou por alguém relacionam-se mais de perto com uma ausência atual de comportamento apropriado, porque terminam quando a ação começa. Sinto a sua falta poderia quase ser interpretado como uma metáfora baseada no tiro ao alvo, equivalente a meu comportamento em relação a você como uma pessoa não pode atingir seu alvo, ou procurei por você e não o encontrei. O amante nos braços de sua amada não se liberta instantaneamente da carência e necessidade dela, mas não está mais sentindo sua falta, nem anelando ou ansiando por ela. Dizer "quem me dera" expressa talvez de forma mais exclusiva uma referência a um elevado estado de privação ou de estimulação adversativa, quando nenhum outro comportamento é possível. Uma pessoa pode empregar a expressão para designar o desejo de agir, "quem me dera eu pudesse ir", ou das consequências do ato, "quem me dera eu estivesse lá". Os efeitos do reforço operante são frequentemente representados como estados internos ou posses. Quando reforçamos uma pessoa, disse que lhe damos um motivo ou incentivo, todavia inferimos o motivo ou o incentivo do comportamento. Dizemos que uma pessoa é altamente motivada quando tudo quanto sabemos é que ela age energicamente. Privar uma pessoa de algo de que ela necessita ou carece não é um ato de força, e o efeito se desenvolve lentamente. Dá-se, porém, aos estados de privação um papel mais dramático quando são chamados pulsões ou ímpetos. Freud via os homens como impiedosamente impulsionados por poderosas forças biológicas que residem nas profundezas da mente ou da personalidade. Disse que estamos à mercê do sexo, da fome e do ódio, ainda que se diga que fornecem a energia psíquica necessária para a ação. A libido freudiana foi definida como energia emotiva ou psíquica, derivada de primitivos impulsos biológicos. Essas metáforas estão baseadas no controle adversativo. O cocheiro dirige seus cavalos chicoteando-os até que avancem e, no caso da fome pelo menos, uma forte estimulação interna pode desempenhar função semelhante, mas a privação como tal não é uma força condutora. Os termos mentalistas associados com reforçadores e com os estados em que estes são eficazes tornam difícil localizar relações funcionais. Por exemplo, o enunciado, o termo agressão, deveria restringir-se ao comportamento motivado pelo desejo de lesar, visa a fazer uma distinção útil entre o comportamento, que é simplesmente agressivo na forma, e qualquer parte de tal comportamento que seja externada porque lesa outra pessoa. Nada se lucra, porém, com falar em desejo de lesar, ou, em particular, de ser-se motivado por um desejo. Quando os utilitaristas sustentavam que o prazer e a dor eram os motivos que influenciavam o comportamento humano, estavam referindo-se às sensações associadas com as consequências, e não com os motivos. A análise experimental das contingências de reforço coloca tais questões em melhor ordem. Ideia e vontade. As consequências que afetam e mantêm o comportamento chamado operante não estão presentes no ambiente em que uma resposta ocorre, elas se tornaram parte da história do organismo. O ambiente atual pode afetar a probabilidade de uma resposta, como veremos no próximo capítulo, mas não é a única coisa que o faz. Alterar uma probabilidade não é suscitar uma resposta, como num reflexo.
Uma pessoa pode sentir ou de alguma maneira observar algumas das condições associadas com a probabilidade de ela vir a comportar-se de determinada maneira. Por exemplo, pode dizer que sente vontade de ir, que quer ir, que gostaria de ir ou quem lhe dera ir. Os mesmos termos são usados para identificar reforços, como ao dizer: eu sinto vontade de uma bebida, eu quero uma bebida, eu gostaria de uma bebida, quem me dera ter uma bebida. É possível que o enunciado "eu sinto vontade de ir" esteja próximo de "sinto-me agora como me senti no passado quando fui", e "eu quero ir" pode ser um enunciado de privação ou falta. Quem me dera está, como vimos, provavelmente mais próximo de um enunciado de simples probabilidade de ação. Quer uma pessoa sinta ou observe a probabilidade de uma resposta, quer não, o fato simples é que em algum ponto uma resposta ocorre. Para distinguir um reflexo operante de um reflexo suscitado, dizemos que a resposta operante é emitida. Talvez fosse melhor dizer simplesmente que aparece, uma vez que a emissão pode implicar que o comportamento existe dentro do organismo e então sai. Mas a palavra não precisa significar expulsão. A luz não está no filamento quente antes de ser emitida. A característica é que parece não ser necessário um acontecimento causal anterior. Reconhecemos isto quando dizemos que ocorreu-lhe ir, como se disséssemos que o ato de ir ocorreu-lhe. Ideia é usada para representar comportamento nesse sentido. Dizemos a ideia lhe ocorreu. Mas em expressões como aprender uma ideia ou tomar emprestada uma ideia, a palavra sugere uma entidade independente. Todavia, quando dizemos "eu tenho uma ideia", experimentamos a porta de trás. Ela pode estar destrancada. O que se teve foi o comportamento de experimentar a porta de trás. Quando uma pessoa imita com sucesso um professor de dança, podemos dizer que ela pegou a ideia, embora o que tenha pegado seja nada mais que um comportamento semelhante ao do professor. Tampouco precisamos referir-nos a mais do que comportamento, quando dizemos que uma pessoa que ri de uma piada conseguiu pegar a coisa, ou que uma pessoa que responde apropriadamente a uma passagem de um livro pegou-lhe o significado. A falta aparente de uma causa imediata no comportamento operante levou à invenção de um acontecimento iniciante. Disse-se que um comportamento é posto em ação quando uma pessoa deseja agir. O termo tem uma história confusa. O simples futuro, como em "ele irá", assume um significado adicional quando dizemos "ele irá", apesar do perigo. Querer está próximo de escolher, particularmente quando a escolha é feita entre agir ou não agir. O querer ou escolher são evidentemente não apregoados tanto quanto agir. Com atribuir comportamento inexplicável de outra maneira a um ato de vontade ou de escolha, parece que se resolve o embaraço. Esta talvez seja a principal razão de ser. O comportamento é satisfatoriamente explicado na medida em que não tivermos necessidade de explicar o ato de vontade. Mas as condições que determinam a forma de probabilidade de um operante estão na história da pessoa. Como não estão manifestamente representadas no ambiente atual, são facilmente negligenciadas. Torna-se então fácil acreditar que a vontade é livre e que a pessoa tem liberdade de escolher. A questão é o determinismo. A geração espontânea do comportamento atingiu o mesmo estágio que a geração espontânea de larvas e micro-organismos no tempo de Pasteur. Liberdade geralmente significa ausência de restrição ou coerção. Mais latamente, significa ausência de qualquer determinação anterior. Todas as coisas que passam a existir, exceto os atos de vontade, têm causas. Alguns teólogos preocuparam-se com a liberdade necessária para tornar uma pessoa responsável, mas não se satisfizeram facilmente. A doutrina chamada arminiana sustentava que uma pessoa só age livremente se escolheu agir, e só quando a escolha de agir foi determinada por outra escolha. A proeminência das causas está em questão, quando o comportamento reflexo é chamado involuntário. Não se é livre de espirrar ou não, a causa iniciante é a pimenta. O comportamento operante é chamado voluntário, mas na verdade não é um comportamento sem causa, só que a causa é mais difícil de localizar. A condição crítica para o aparente exercício do livre-arbítrio é o reforço positivo, em consequência do qual uma pessoa se sente livre, e se diz livre, e afirma que ela age como gosta, como quer ou como lhe agrada.
Conforme veremos no capítulo 12, um ponto mais importante é o de que consequências positivamente reforçadoras não produzem evitação nem fuga, nem tampouco qualquer comportamento que vise a modificar as condições em que ocorre. Assim como ideia, vontade é usada quase como sinônimo de comportamento, ou pelo menos de probabilidade dele. Boa vontade é uma presteza ou uma probabilidade. Uma autoridade no campo da saúde disse que a coisa importante para se manter um regime de exercícios ou de dieta é a força de vontade. Tudo o que ela queria dizer era que o mais importante é a pessoa continuar a exercitar-se a fazer dieta. A vontade de poder de um líder sugere comportamento reforçado por acréscimos de poder econômico, governamental ou religioso. A afirmação de que algumas pessoas não querem porque têm medo parece referir-se apenas ao fato de elas não agirem porque têm medo. O enunciado biográfico de que a jovem por quem ele estava apaixonado, a qual ele nunca tinha encontrado, era uma agente destruidora que lhe paralisava a vontade, presumivelmente significa que ela paralisava algumas partes do comportamento dele. Uma função muito diferente da vontade decorre de sua aparente espontaneidade e mistério, as quais sugerem que se poderão produzir consequências sem ação física. Foi com a magia de sua própria vontade que Brahma criou tudo o que existe. É por um ato de vontade que se supõe que uma pessoa seja capaz de influenciar a queda de um dado na psicocinese. Propósito e intenção. Possivelmente, a acusação mais a miúde feita ao behaviorismo ou a uma ciência do comportamento é a de não ser capaz de haver-se com o propósito ou intenção. Uma fórmula estímulo x resposta não comporta a resposta, mas o comportamento operante é o próprio campo do propósito e da intenção. Por sua natureza, ele está voltado para o futuro. Uma pessoa age para que algo venha a ocorrer e a ordem é temporal. A palavra inglesa purpose era outrora comumente usada como verbo, no atual sentido de propor-se. Eu me proponho a ir, é semelhante a tenho a intenção de ir. Se em vez disso falarmos de nosso propósito ou intenção de ir, é fácil supor que os substantivos se referem a coisas. Uma boa dose de incompreensão surgiu do fato de as primeiras representações do propósito terem sido espaciais. O propósito do corredor é alcançar a meta, e jogamos gamão a 4 com o propósito de levar nossas peças à vitória. Nos labirintos em que outrora se estudava o comportamento proposital, os organismos moviam-se em direção ao lugar em que o reforço ocorreria. Usar meta por propósito, qual é sua meta na vida, é identificá-lo com um ponto terminal. Mas não faz sentido, por exemplo, dizer que a meta, quanto mais o propósito da vida, é a morte, ainda que o término definitivo seja a morte. Não se vive para morrer ou no propósito de morrer, quer se esteja falando em termos de seleção natural, quer em termos de condicionamento operante. Metas e propósitos se confundem quando se fala em propósito de um dispositivo orientado. Um míssil atinge o alvo quando seu curso é controlado de forma apropriada, em parte por informações provenientes do alvo, durante o voo. Disse às vezes que um dispositivo que tal traz o propósito embutido em si, mas a retroalimentação usada para guiá-lo, o coração da cibernética, não é o reforço, e o míssil não tem um propósito no sentido em questão. A retroalimentação pode ser usada num tipo de comportamento de busca de meta a ser discutido no capítulo 8. Nem todas as consequências são reforçadoras, e grande parte do efeito das que o são depende das contingências. Psicanalistas já disseram repetidas vezes que o verdadeiro propósito de um jogador é punir-se com perder. Quase sempre ocorre o caso de o jogador eventualmente perder, e o comportamento tem, portanto, essa consequência, mas nem por isso é reforçador. O jogo pode ser demonstrado em muitas outras espécies e é explicado por um esquema especial de reforço a ser mencionado logo mais. A perda final, a utilidade negativa, não contrabalança o efeito do esquema. Os utilitaristas supunham fosse possível medir quantidades de prazer e dor, de forma tal que o prazer gerado pelo comportamento socialmente condenável pudesse ser contrabalançado por uma dose calculada de dor sob a forma de punição. Infelizmente, a condição gerada por um reforçador e sentida com prazer é relativamente insignificante no que tange à determinação da quantidade de comportamento.
Os utilitaristas supunham fosse possível medir quantidades de prazer e dor, de forma tal que o prazer gerado pelo comportamento socialmente condenável pudesse ser contrabalançado por uma dose calculada de dor sob a forma de punição. Infelizmente, a condição gerada por um reforçador e sentida com prazer é relativamente insignificante no que tange à determinação da quantidade de comportamento, produzida quando comparada com o esquema de reforço. Uma distinção válida subjaz ao enunciado. Os motivos e os propósitos estão na mente e no coração do homem, ao passo que as consequências estão no mundo dos fatos. Ponha-se de parte o fisiologismo gratuito e chega-se ao ponto principal, qual seja os motivos e os propósitos estarem nas pessoas, enquanto as contingências de reforço estão no ambiente. Todavia, motivos e propósitos são, na melhor das hipóteses, efeitos dos reforços. A mudança produzida pelo reforço é frequentemente considerada como a aquisição do propósito ou da intenção, e disse-se que damos um propósito a uma pessoa reforçando-a de determinada maneira. Estas são expressões convenientes, mas o fato básico é que quando uma pessoa está consciente de seu propósito, sente ou observa introspectivamente uma condição produzida por reforço. A mudança produzida pelo reforço é frequentemente considerada como a aquisição do propósito ou da intenção, e disse-se que damos um propósito a uma pessoa reforçando-a de determinada maneira. Estas são expressões convenientes, mas o fato básico é que quando uma pessoa está consciente de seu propósito, sente ou observa introspectivamente uma condição produzida por reforço. Buscar ou procurar algo parece ser uma ação vigorosamente orientada para o futuro. Aprendemos a procurar um objeto quando adquirimos um comportamento que tem comumente como consequência o encontro do dito objeto. Assim, procurar fósforos é procurar de maneira previamente reforçada pelo achado de fósforos. Buscar socorro é agir de maneiras que tenham, no passado, proporcionado socorro. Se as consequências passadas não foram muito explícitas, provavelmente procuraremos de maneiras vagas e improdutivas. As pessoas podem comumente dizer o que estão procurando e por que o estão procurando em determinado lugar, mas, assim como as outras espécies, também podem não ser capazes de o fazer. Muitas das características da discussão acerca de propósito no comportamento humano fazem lembrar o debate acerca do propósito da evolução, como diz a Columbia Enciclopédia. Um mal-entendido ainda corrente acerca da evolução é a crença de que um animal ou planta muda a fim de melhor adaptar-se a seu ambiente, por exemplo, que desenvolve um olho com um propósito de ver. Uma vez que a mutação é um processo aleatório e que muitas mutações são antes prejudiciais do que neutras ou benéficas para o organismo, torna-se evidente que a ocorrência de uma variação é em si mesma uma questão de acaso, e não se pode falar de uma vontade ou de um propósito, por parte do indivíduo, no sentido de desenvolver uma nova estrutura ou traço que possa revelar-se útil. Sentimentos associados com esquemas de reforço. A probabilidade de uma pessoa responder de determinada maneira por causa de uma história de reforço operante muda à medida que as contingências mudam. Condições corporais correlatas podem ser sentidas ou observadas introspectivamente e são a miúde citadas como as causas dos estados ou mudanças de probabilidade. Quando certo ato é quase sempre reforçado, disse que uma pessoa tem uma sensação de confiança. Um jogador de tênis informa que pratica uma jogada particular até sentir-se confiante. O fato básico é que a prática até certa proporção de suas jogadas serem bem-sucedidas. O reforço frequente também suscita a fé. Uma pessoa se sente segura ou certa de que será bem-sucedida. Experimenta uma sensação de domínio, de poder ou de potência. Costuma-se dizer que a criança adquire um senso de onipotência infantil. O reforço frequente também origina e mantém o interesse por aquilo que a pessoa está fazendo. Em tudo isto, o comportamento é erroneamente atribuído aos sentimentos e não às contingências responsáveis por aquilo que se sente. Quando não há mais reforço, o comportamento se extingue e raramente ou nunca mais aparece. Disse então que a pessoa sofreu uma perda de confiança, de certeza ou de sensação de poder.
Em vez disso, seus sentimentos vão desde a falta de interesse, o desapontamento, o desencorajamento e uma sensação de impotência, até uma depressão possivelmente profunda. Disse então, erroneamente, que esses sentimentos explicam a ausência do comportamento. Por exemplo, disse-se que uma pessoa é incapaz de ir trabalhar porque está deprimida ou desencorajada, embora o fato de ela não ir, bem como aquilo que sente, devam-se a uma falta de reforço, ou em seu trabalho ou em alguma outra parte de sua vida. A frustração é uma condição muito diferente, que inclui a tendência, frequentemente característica de uma falta de reforço, de atacar o sistema. Assim, o homem que dá pontapés na máquina de vender cigarros porque esta não os entregou, ou que grita com a mulher porque ela se esqueceu de comprá-los, o faz, segundo se diz, em virtude de um sentimento de frustração. A expressão expectativas frustradas refere-se especificamente a uma condição produzida pelo término de um reforço habitual. Um tipo diferente de sentimento relaciona-se com a falta de uma ocasião apropriada para o comportamento, cujo padrão arquetípico é a saudade de casa. Quando uma pessoa sai de casa pela primeira vez, grande parte do comportamento apropriado a tal ambiente não pode mais ser externado. A condição sentida pode ser semelhante à depressão, que se diz ser comum às pessoas que mudaram de uma cidade para outra. É chamada nostalgia, literalmente a dor produzida por uma forte tendência de voltar para casa quando tal volta é impossível. Uma condição semelhante prevalece quando a pessoa está simplesmente perdida, e a palavra então é abandonada. O amante abandonado é incapaz de externar comportamento orientado para aquela a quem ama. Uma pessoa que esteja só pode sentir-se solitária. A condição essencial é que não há ninguém com quem ela possa falar ou comportar-se de outra maneira qualquer. O comportamento da pessoa saudoso do lar, abandonada, desprezado por quem ama ou solitária é comumente atribuído a sentimentos experimentados mais do que à ausência de um ambiente familiar. Muitos reforços ocorrem intermitentemente, e os esquemas por que são programados geram condições descritas por uma ampla gama de termos. Os chamados esquemas de razão fornecem muitos e bons exemplos. Quando a razão entre respostas e reforços é favorável, atribui-se o comportamento comumente a 1. Zelo, diligência ou ambição. 2. Determinação, obstinação, persistência ou perseverança, continuar a responder durante longos períodos de tempo sem resultados. 3. Excitação ou entusiasmo. 4. Dedicação ou compulsão. A razão entre respostas e reforços pode ser esticada até tornar-se assaz desfavorável. Isso ocorreu em muitos sistemas de incentivo, como o de remuneração por peça das indústrias caseiras do século XIX. O esquema gera um nível perigosamente alto de atividade e, no geral, os que se interessam pelo bem-estar dos trabalhadores se opõem a ele. Ele não é, todavia, desconhecido na vida diária. Um escritor que ganha a vida escrevendo artigos ou contos, um atrás do outro, adota uma espécie de esquema de razão fixa e tem frequentemente consciência de um resultado. O término de um artigo é seguido de um período que se assemelha à exaustão, período em que ele se sente incapaz de começar outro trabalho. Tal condição é por vezes chamada de abúlia, definida como falta de vontade ou incapacidade neurótica de agir, e isto é a miúde citado como a causa da perturbação, a despeito do fato de o esquema produzir efeito semelhante numa ampla gama de espécies. Os esquemas de razão variável, nos quais o reforço ocorre após certo número médio de respostas, mas em que a próxima resposta a ser reforçada não pode ser prevista, são particularmente interessantes. Disse que uma história favorável, na qual a média é lentamente ampliada, gera força de vontade, de par com grande quantidade de energia psíquica, ou libido. Afirma-se que Hitler prolongou a Segunda Guerra Mundial durante quase um ano por um incrível exercício de força de vontade que faltava a todos os demais alemães.
Todavia, seu comportamento e, portanto, sua força de vontade pode ser plausivelmente atribuído a um programa extraordinariamente favorável. Favorável para Hitler, desastroso para o mundo, em que cada uma das séries de êxitos reforçadores requeria uma dose de esforço progressivamente maior. Este tipo de interpretação de um acontecimento histórico não pode nunca ser mais do que plausível, mas é melhor explicação do que a força de vontade. Todos os sistemas de jogo se baseiam em esquemas de reforço de razão variável, embora seus efeitos sejam geralmente atribuídos a sentimentos. Afirma-se frequentemente, por exemplo, que as pessoas jogam por causa da excitação, mas esta é claramente um produto colateral. Diz-se às vezes que as pessoas jogam para satisfazer sua sensação de mando, para dominar, para vencer, a despeito do fato de os jogadores quase sempre perderem. Justifica-se a incoerência considerando o jogador que se arruína a si e a sua família como compulsivo ou patológico, sendo assim seu comportamento irracional atribuído a uma doença. Tal comportamento é anormal no sentido de que nem todos respondem com igual dedicação às contingências predominantes, mas o fato é simplesmente que nem toda a gente foi exposta a um programa por via do qual uma razão altamente desfavorável se torna eficaz. O mesmo esquema de razão variável afeta as pessoas que exploram, prospectam, inventam, realizam uma pesquisa científica e compõem obras de arte, de música ou de literatura, sendo que nestes campos um alto nível de atividade é comumente atribuído à dedicação mais do que à compulsão ou à irracionalidade. É característico do reforço intermitente que o comportamento possa ser mantido por longos períodos de tempo com pouquíssima retribuição. Isso já foi explicado dizendo-se que os seres humanos são criaturas feitas de esperança e não seres geneticamente ideados para conformar-se, mas não há nada essencialmente humano no que toca aos efeitos, e não é a esperança nem a resignação, mas as contingências que são as causas manifestas e acessíveis. Estímulos adversativos e punição. Os estímulos adversativos, os quais produzem uma série de condições corporais sentidas ou introspectivamente observadas, são os estímulos que funcionam como reforçadores quando reduzidos ou eliminados. Têm diferentes efeitos quando relacionados de outras formas com o comportamento. No condicionamento respondente, se um estímulo anteriormente neutro, como uma campainha, for frequentemente seguido, após um intervalo, de um estímulo nocivo, tal como um choque elétrico, a campainha acaba por suscitar reações, principalmente no sistema nervoso autônomo, que são sentidas como ansiedade. A campainha tornou-se um estímulo adversativo condicionado, o qual pode então produzir o efeito de modificar a probabilidade de qualquer comportamento positivamente reforçado que esteja em andamento. Assim, uma pessoa empenhada numa conversa animada pode começar a falar com menos vigor ou de forma mais errática, ou pode até parar de falar à aproximação de alguém que a tenha tratado adversativamente. Por outro lado, seu comportamento negativamente reforçado pode ser fortalecido e ela agir de forma mais compulsiva ou agressiva ou tentar ir-se embora. Seu comportamento não se altera porque ela se sente ansiosa, altera-se por causa das contingências adversativas que geram a condição sentida como ansiedade. A mudança de sentimento e a de comportamento têm uma causa comum. A punição é facilmente confundida com o reforço negativo, algumas vezes chamado controle adversativo. Os mesmos estímulos são usados e o reforço negativo pode ser definido como a punição por não agir. A punição visa a remover um comportamento de um repertório, ao passo que o reforço negativo gera comportamento. As contingências punitivas são exatamente o contrário do reforço. Quando uma pessoa bate numa criança ou ameaça bater-lhe porque ela se portou mal, está apresentando um reforço negativo em vez de eliminá-lo. E quando o governo multa um infrator ou o põe na cadeia, está removendo um reforçador positivo ou uma situação na qual o comportamento pode ser positivamente reforçado, não apresentando um reforçador negativo. Se o efeito fosse simplesmente o inverso do efeito de reforço, grande parte do comportamento poderia ser facilmente explicada.
Entretanto, quando o comportamento é punido, vários estímulos gerados pelo comportamento ou pela ocasião são condicionados no padrão de resposta, e o comportamento punido é então deslocado por comportamento incompatível, condicionado como fuga ou evitação. Uma pessoa punida continua inclinada a comportar-se de forma punível, mas evita a punição fazendo alguma outra coisa, talvez apenas mais do que teimosamente, não fazendo nada. Aquilo que uma pessoa sente quando está numa situação em que foi punida ou quando se empenha num comportamento que foi previamente punido é coisa que depende do tipo de punição, o qual, por sua vez, depende frequentemente do agente ou instituição punitiva. Se foi punida por seus iguais, disse que ela se sente envergonhada. Se foi punida por uma instituição religiosa, disse que se sente pecadora. Se foi punida por um órgão do governo, disse que se sente culpada. Se age no sentido de evitar outra punição, pode moderar a condição sentida como vergonha, pecado ou culpa. Mas não age por causa de seus sentimentos ou porque estes se tenham então modificado. Age em virtude das contingências punitivas às quais foi exposta. A condição experimentada como vergonha, culpa ou sentimento de pecado não se deve simplesmente à ocorrência anterior de um estímulo adversativo. Um temporal pode estabelecer condições sentidas como ansiedade, e durante uma tempestade, um comportamento positivamente reforçado pode enfraquecer-se, e outro negativamente reforçado, tal como fugir ou esconder-se, pode fortalecer-se. Mas tal condição não é sentida como culpa. A questão se resolve dizendo-se que uma pessoa não poderá sentir-se culpada se não tiver impulsos dirigidos no sentido de sentir-se culpada. Mais exatamente, ela se sente culpada apenas quando age ou tende a agir de forma passível de punição. Um escritor que diz: quanto mais leio os autores dos primórdios ou dos meados da época vitoriana, melhor vejo que a chave para entendê-los é a ansiedade e a preocupação. Está sugerindo uma explicação do comportamento em termos de sentimentos gerados pelas circunstâncias punitivas, em que os sentimentos são inferidos do comportamento que lhes cumpre explicar. Ele não está afirmando possuir qualquer informação direta acerca dos sentimentos e, presumivelmente, alega compreender o que os vitorianos disseram e fizeram, mas ansiedade e preocupação serão uma chave útil se puderem, por sua vez, serem explicadas. O escritor tenta explicá-las quando prossegue. Eles estavam tentando conciliar opostos incompatíveis e se preocupavam por malograrem nisso. Preocupavam-se com a imortalidade, o sexo, a política e o dinheiro. Estas eram as circunstâncias externas responsáveis por seu comportamento e pelas condições sentidas como preocupantes. A frequência, a severidade e o esquema de punição geram outros aspectos do comportamento, geralmente atribuídos a sentimentos ou traços de caráter. Em muitos exemplos familiares, o comportamento tem tanto consequências reforçadoras quanto punitivas. Se o comportamento ainda ocorre, mas de forma enfraquecida, pode-se dizer que ele revela inibição, timidez, embaraço, medo ou cautela. Disse que a punição excessiva produz uma deficiência mais crítica de reforço positivo e torna a pessoa mais vulnerável a uma depressão severa e à desistência. Tratamos aquilo que é sentido não mudando os sentimentos, mas mudando as contingências, por exemplo, evocando o comportamento sem puni-lo, de forma que os estímulos adversativos condicionados possam extinguir-se. O comportamento que é forte a despeito das consequências punitivas é considerado como indicativo de bravura, coragem ou até audácia. Encorajamos uma pessoa não a fazendo sentir-se mais corajosa, mas acentuando as consequências reforçadoras e minimizando as punitivas. Um louco se atira a uma situação desesperada não porque se sinta um temerário, mas porque as consequências reforçadoras contrabalançaram de todo a punição, e podemos tentar corrigir-lhe o comportamento fornecendo outras punições, possivelmente verbais. Quando a punição é particularmente severa, o autoconhecimento discutido no capítulo 2 pode ser afetado. O comportamento suprimido pode incluir o comportamento envolvido no conhecimento relativo a condições corporais correlatas. O resultado é aquilo a que Freud chamou repressão. Para Freud, todavia, o processo envolvia mais os sentimentos do que o comportamento e ocorria nas profundezas da mente.
Os sentimentos eram reprimidos por outros sentimentos e policiados por um sensor, de quem às vezes escapavam por meios tortuosos. Podiam continuar a causar perturbações, porém, dizia-se que o homem era assediado por seus anseios reprimidos. Discutirei mais tarde alguns aspectos comportamentais. O estruturalismo. Dizia-se com frequência que os estudos anteriores do comportamento limitavam-se à forma ou estrutura, tratavam o comportamento, por exemplo, como apenas contrações musculares. A recusa em aceitar os sentimentos e os estados mentais como causas e uma preocupação permanente com a objetividade pareciam fundamentar esse ponto de vista. A formação de hábitos era um princípio estruturalista. Adquirir um hábito consistia simplesmente em acostumar-se a comportar-se de certa maneira. As contingências de reforço que geravam o comportamento, assim como as contingências de sobrevivência que produziam um instinto, eram negligenciadas. As teorias da aprendizagem pela frequência eram também estruturais. Afirmavam simplesmente que aquilo que havia ocorrido uma vez aconteceria de novo, que um organismo tenderá a fazer aquilo que fez com mais frequência no passado. Conforme já observei, o behaviorismo limitava-se à topografia do comportamento político, e o estruturalismo, em antropologia, frequentemente não vai muito além da posição segundo a qual os costumes são respeitados porque é costume respeitá-los. A antiga justiça persa e grega era simples e rápida, porque fundava-se inteiramente na topografia de um crime. Uma pessoa que matava outra era culpada de homicídio, independentemente das circunstâncias. Comentarei mais tarde a importância do fato de o apoio à posição estruturalista ter vindo tanto da fenomenologia quanto do existencialismo, com o seu desinteresse pelo passado e pelo futuro na busca dos traços essenciais do aqui e do agora. Se o behaviorismo não tivesse substituído os sentimentos e os estados mentais que foram abandonados enquanto explicações, poderia certamente ser considerado como uma espécie de estruturalismo. Todavia, encontrou substitutos no meio ambiente. À medida que aprendemos mais acerca do papel das contingências de reforço, é bem mais provável que prossigamos para além das propriedades formais. A questão pode ser ilustrada com o conceito de imitação. Numa definição puramente formalista, pode-se dizer que um organismo está imitando outro quando se porta como ele. Como vimos, porém, no capítulo 3, tanto as contingências de sobrevivência quanto as de reforço devem ser consideradas. Os frequentadores de um restaurante comportam-se, grosso modo, da mesma maneira em relação a seus jantares, mas não se estão imitando uns aos outros. Portam-se de maneira semelhante porque estão expostos a contingências semelhantes. O homem que corre atrás de um ladrão não o está imitando, embora ambos estejam correndo. O estruturalismo está envolvido na distinção a miúde traçada entre aprendizagem ou competência e desempenho. A distinção foi útil nos primeiros estudos relativos à aprendizagem, porque as modificações de desempenho então observadas eram assaz erráticas. Uma vez admitido que a aprendizagem era um processo ordenado, parecia haver uma discrepância, a qual foi resolvida supondo-se que a aprendizagem não era revelada de modo muito exato pelo comportamento apresentado pelo organismo. Desempenho era claramente um termo estruturalista. Referia-se àquilo que um organismo fazia sem referir-se ao porquê da ação. Técnicas aprimoradas revelaram uma relação ordenada entre o desempenho e as contingências e eliminaram a necessidade de recorrer-se a um processo interior e separado de aprendizagem ou a competência. A mesma confusão pode ser vista na alegação de que o condicionamento respondente e o operante representam um único processo, alegação que se tem por oposta à concepção segundo a qual os dois tipos de condicionamento afetam diferentes sistemas de comportamento, sendo o condicionamento respondente apropriado ao sistema nervoso autônomo e o acondicionamento operante à musculatura esquelética.
É bem verdade que grande parte da atividade do sistema nervoso autônomo não tem consequências naturais que pudessem facilmente tornar-se parte das contingências operantes, mas tais consequências podem ser arranjadas. No capítulo 11, relatarei uma tentativa de impor ao sistema vascular do braço um controle operante, ampliando por instrumentos uma medida do volume do braço. Mas a diferença básica não está na topografia dos sistemas de resposta, e sim nas contingências. Os arranjos ambientais que produzem um reflexo condicionado são bem diferentes daqueles que produzem o comportamento operante, independentemente dos respectivos sistemas. O fato de os dois processos poderem continuar numa dada situação tampouco significa que constituam o mesmo processo. Uma criança que esteja adquirindo comportamento operante também adquire, sem dúvida, reflexos condicionados. E o cão de Pavlov, embora limitado pela situação experimental, foi operantemente reforçado de forma adventícia pela apresentação ocasional de comida. Temos de esperar para ver quais processos de aprendizagem o filósofo eventualmente descobrirá por meio da observação direta, em vez de por inferência. Nesse ínterim, as contingências permitem uma útil e importante distinção. O estruturalismo comumente vai além da mera descrição, e uma de suas estratégias tem uma história muito longa. Quando a noção de relação funcional não havia sido ainda de todo compreendida, procurava-se a explicação dos fenômenos em suas estruturas. A doutrina platônica das formas era um esforço de explicar acontecimentos cujos princípios derivavam do mesmo acontecimento ou de acontecimentos similares. Tem-se dito que de Platão a Kepler, a matemática não era encarada como descrição dos movimentos celestes, mas como uma explicação deles. A procura de explicação na forma ou na estrutura ainda continua. A psicologia da Gestalt tentou complementar a noção estrutural da formação de hábitos com princípios de organização. As propriedades matemáticas conservam sua velha força explicativa. Tem-se dito, por exemplo, que para um antropólogo as relações de parentesco não evoluem, na medida em que tendem a expressar relações algébricas. Conforme observei no capítulo 1, uma descrição meramente estrutural pode ser completada invocando-se o tempo como uma variável independente. O crescimento de um embrião, do óvulo fertilizado até o feto prestes a nascer, é um notável exemplo de desenvolvimento, e já se sugeriu que sequências semelhantes no desenvolvimento de uma habilidade, de uma arte, de um conceito mental podem ser importantes. Disse que o comportamento de uma pessoa ou de uma cultura passa por vários estágios até atingir a maturidade. Disse também que a psicopatologia do viciado em drogas é devida a uma parada no desenvolvimento psíquico infantil. Conforme sugerem esses exemplos, disse que aquilo que cresce é algo que pertence à mente, como em Piaget, ou à personalidade, como em Freud. Mas se uma criança não se comporta mais como se comportava no ano anterior, não é só porque cresceu, mas também porque teve tempo de adquirir um repertório bem mais amplo mercê da exposição a novas contingências de reforço, e particularmente porque as contingências que afetam as crianças em diferentes idades são diversas. O mundo infantil se desenvolve também. Comparada com a análise experimental do comportamento, a psicologia do desenvolvimento acha-se em situação comparável à da teoria da evolução antes de Darwin. No começo do século XIX, já era bem conhecido o fato de as espécies terem sofrido mudanças progressivas, no sentido de formas mais adaptáveis. Estavam se desenvolvendo ou amadurecendo, e uma melhor adaptação ao meio ambiente sugeria uma espécie de propósito. Não se tratava de saber se ocorriam ou não mudanças evolutivas, e sim o porquê delas. Tanto Lamarck quanto Buffon recorriam ao propósito supostamente mostrado pelo indivíduo ao adaptar-se ao seu ambiente, propósito que de alguma forma se transmitia às espécies. Coube a Darwin descobrir a ação seletiva do ambiente, assim como cabe a nós completar o desenvolvimentismo da ciência do comportamento com uma análise da ação seletiva do meio. A mente no comportamento operante. Na maior parte deste capítulo, ocupei-me de sentimentos ou de estados mentais que podem ser interpretados como produtos colaterais das contingências geradoras do comportamento. Ainda nos resta considerar outros processos mentalistas que se diz serem necessários para que se verifique o condicionamento operante. A mente não é apenas um espectador, disse que desempenha papel ativo na determinação do comportamento.
Muitas expressões idiomáticas que contêm a palavra mente sugerem uma probabilidade de ação, como em eu tenho em mente ir. A mente é muitas vezes representada como um agente, quase indistinguível da pessoa que a tem. Passou-me pela mente que eu deveria ir, mal se distingue de ocorreu-me que eu deveria ir. Quando as respostas de glândulas ou de músculos lisos, que estão sob o domínio do sistema nervoso autônomo, são postos sob controle operante, tornando o contingente reforço sobre elas, disse que o resultado demonstra o domínio da matéria pela mente. Todavia, o que demonstra é que a pessoa pode responder com suas glândulas ou seus músculos lisos a contingências operantes. Disse que um braço mecânico ideado para ser movido por músculos que normalmente movimentam alguma outra parte do corpo é movido pela mente, embora seja controlado pela pessoa que originalmente punha em movimento alguma outra parte de seu corpo. Quando pessoas atiram contra outras pessoas, disse que são as mentes que matam, não as armas, e que a mente de um homem foi o instrumento diretamente responsável pelo assassinato de John Kennedy e de Martin Luther King. As pessoas, porém, são mortas por outras pessoas, não por mentes. A concepção de que a atividade mental é essencial para o comportamento operante constitui um exemplo da concepção de que sentimentos ou estados introspectivamente observados são causalmente eficazes. Quando alguém responde à pergunta "Você vai amanhã?", dizendo "Não sei, nunca sei como me sentirei", supõe-se que o que está em dúvida seja o sentimento, não o comportamento, que a pessoa irá se tiver vontade, não que sentirá vontade de ir se for. Evidentemente, nenhum dos enunciados constitui uma explicação. Há outras palavras referentes a atividades mentais que se considera serem mais especificamente exigidas pelo comportamento. As pessoas precisam de julgar o que ocorrerá ou deixará de ocorrer se elas agirem ou não de determinada maneira. O cão do experimento pavloviano saliva na expectativa de comida ou porque espera a comida. Em experimentos operantes, um rato aciona uma alavanca porque antecipa que a comida lhe será fornecida ou porque espera que o seja quando a acionar. Na teoria da aprendizagem social, o potencial de ocorrência de um comportamento é considerado como função da expectativa de que o comportamento conduzirá a um reforço ou reforços particulares e do valor desses reforços numa situação dada. Temos de traduzir esses enunciados mais ou menos da seguinte maneira: a probabilidade do comportamento depende do tipo de frequência do reforço em situações semelhantes do passado. Uma pessoa pode sentir condições associadas com julgar, antecipar e esperar, mas não é necessário que a sinta. Disse também que o comportamento operante exige a associação de ideias. O fato de uma criança aprender a evitar uma estufa quente é visto como implicando que a criança tem a habilidade de associar essa ação com queimar-se. Mas, como num reflexo condicionado, tocar e queimar-se estão correlacionados nas contingências. Disse também que o reforço fornece informação. A não ser que se trate de crianças ainda muito pequenas, nunca podemos dizer que o principal efeito do reforço seja outra coisa que não informações usadas pela criança para confirmar ou alterar suas expectativas e para desenvolver soluções novas e intuitivas. Disse por vezes que aumentar a probabilidade de as pessoas virem a responder de determinadas maneiras é uma questão de aumentar a consciência. A velocidade com que um rato correrá por um labirinto é considerada como dependente de ele saber se a comida ainda estará disponível na caixa terminal. Voltarei em capítulos ulteriores aos tópicos conhecimento, informação e consciência. Outro suposto processo mental considerado como necessário no condicionamento operante é a compreensão. As pessoas devem compreender as regularidades com que podem contar. Sua ação deve apoiar-se na compreensão de como as coisas se comportam. Outro estado considerado necessário é a crença. As pessoas têm de acreditar que aquilo que estão fazendo tem alguma probabilidade de propiciar-lhes o que desejam ou de evitar aquilo porque têm aversão. Mas as probabilidades estão nas contingências. A relação entre as crenças e outras condições, tais como desejos e necessidades, pode ser facilmente expressa. Dizer que os desejos integram a causação das crenças é simplesmente dizer que a probabilidade de comportamento com que uma crença está correlacionada depende não apenas do reforço, mas também de um estado de privação ou de estimulação adversativa.
Disse, às vezes, que o condicionamento operante é simplesmente um aspecto da busca de felicidade, e tal expressão ajudará a resumir vários pontos deste capítulo. A felicidade é um sentimento, um subproduto do reforço operante. As coisas que nos tornam felizes são as que nos reforçam, todavia são as próprias coisas, não os sentimentos, que devem ser identificadas e usadas na previsão, controle e interpretação. A busca sugere um propósito, agimos para alcançar a felicidade. Mas a busca, assim como a procura, é tão só um comportamento que foi reforçado pela obtenção de algo. O comportamento torna-se busca somente após o reforço. Tem-se dito que a procura de felicidade não pode ser uma explicação do comportamento porque nada prova que os homens das sociedades modernas sejam mais felizes que os homens das sociedades arcaicas, mas o reforço operante é eficaz independentemente de qualquer vantagem final, como demonstra a saciedade, a utilidade negativa do jogo.